tive essa disponibilidade para estar aqui com vocês hoje, é muito legal estar aqui. Carol já falou, né, que eu escrevi primeiro e segundo ano, e a gente está agora em vias de finalizar o terceirão, né, e o pré-vestibular também. Então, a minha ideia aqui é passar um pouquinho da minha visão, né? Eu não gosto de me ver como um palestrante, porque eu não acho que eu sei mais do que vocês estão aqui, né? Eu só estou numa posição aqui de passar um pouco a minha vivência, a minha experiência, e eu também estou aqui para aprender, porque eu quero ouvir de vocês também, né? Quais são as suas ideias, né? A gente escreve material para 5 regiões do Brasil, né? Eu estou aqui no Sudeste, mas tem gente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e aqui no Sudeste também. A gente sabe que cada região tem as suas especificidades. É claro que tem uma grande parte que é comum para todo mundo, mas é legal nós, autores, sabermos o que é importante em cada uma das regiões para a gente cada vez melhorar o nosso material, que é um material nacional, né? Então, vamos lá. O que eles me pediram, né, a demanda que me foi dada, era para eu conversar com vocês, né? O primeiro tópico que eles sugeriram para a gente, né? Vou até ler aqui porque é um textinho meio grande, né? Como vocês fazem para elencar as melhores estratégias para a mediação do conteúdo diante das diversas propostas disponíveis no material e o desafio do tempo hora aula? Né? Eu já usei o nosso material, né? Realmente tem dias que você fala, putz, eu queria um pouquinho mais de tempo para falar daquilo, mas a nossa diretriz, quando a gente elaborou o material, a gente não pode simplesmente pegar os tópicos de um certo assunto e encher lá naquele capítulo para cumprir a tabela, sem levar em consideração o tempo que é disponível. A gente, do PH, né, do sistema PH, sugere uma carga horária, é claro, né? Aí é evidente que se a sua escola não segue a carga horária que a gente sugere, você vai ter bastante dificuldade em honrar o que foi sugerido, né? E se você atender o que a gente sugere ou até for mais, pode ser que você tenha mais facilidade, né? Então, a gente também espera que eventuais ajustes tenham que ser feitos por vocês, no caso, né? Ninguém melhor do que vocês para saber a realidade local, a realidade da sua escola, né? Às vezes você trabalha em 2 escolas diferentes, cada uma com uma realidade única. Então, tudo que a gente faz é uma sugestão, né? Nada é engessado, né? Mas a minha ideia não é falar muito sobre isso, até porque eu não sei se vocês fazem muito uso, os professores têm acesso ao caderno do aluno e ao manual do professor. Eu não sei até se quiserem colocar no chat, depois tenho bastante curiosidade para saber se vocês usam o manual do professor, né? No manual do professor, no acesso que eu tenho no plural, eu tenho tanto o caderno do aluno embutido quanto o manual do professor. Lá tem as sugestões que a gente dá da aula 1, da aula 2, se tiver mais aula 3, aula 4 e tudo mais. Tem uma sugestão de quadro, né, uma sugestão de lousa, dependendo de onde você está, não sei se você fala lousa ou quadro. Tem atividades complementares, tem material de apoio ao professor. Então, eu gosto de encarar o manual como um amigo que você tem quando você quer bater um papo, né, e não tem ninguém assim na hora para você conversar. Putz, cara, o que eu posso fazer nessa aula de probabilidade? Né? Você acha que é legal essa abordagem? Às vezes lá no manual tem uma dica que você, legal, fez sentido. Ou então, não, fez sentido parcial, vou pegar isso daqui, vou dar uma reformulada e vou adaptar aqui para minha escola. Né? Então, eu gosto de ver o manual dessa maneira. Né? Às vezes você não está muito inspirado, não está muito inspirada no dia, você olha lá, legal. Né? Ou então, a ideia começou legal, mas para mim não vai funcionar. Eu vou, em vez de fazer assim, vou fazer assado. Né? Então, façam uso do manual, né? Caso você veja valor nisso, né? Evidente. Mas lá a gente já dá sugestões, né? Então, não vou ficar repetindo o que tem no manual, acho que não tem sentido, né? Eu ficar aqui falando do manual do professor, você pega o manual e vai entender exatamente o que eu ia falar. Então, a minha ideia aqui era a gente bater um papo sobre as nossas estratégias de aula. O que nós, como professores de matemática, julgamos ser importante para a aula ser legal, né? Para a gente cativar os alunos, né? Para os alunos terem um pouquinho mais de atenção porque a gente fala, né? Para as discussões de aula. A gente sabe que a matemática tem esse preconceito, né? Que a criança nasce ouvindo que matemática é difícil, porque o pai e a mãe achou difícil, porque os amigos acham difícil, e às vezes nem ela acha difícil, mas ela acha que é difícil porque todo mundo fala, né? Matemática não precisa ser difícil, é o que a gente tenta falar, né, exaustivamente, mas nem sempre funciona. Então, o que nós, como professores, julgamos ser importante numa aula? Né? Qual que é o segredo? Né? Infelizmente, eu não tenho essa resposta clara. Né? Se eu tivesse, acho que eu poderia fazer uma grana boa. Né? Chegaria assim, professor, todos os nossos problemas vão acabar, só seguir essa receitinha de bolo, 100% dos alunos vão seguir. Né? O aluno que ama matemática, quer fazer engenharia aeronáutica, e o garoto que quer fazer moda ou, sei lá, quer fazer direito, né? Não importa qual é o grau de apreço pela matemática, a pessoa vai mergulhar a fundo e vai adorar. Né? Infelizmente, não tem essa fórmula.
né? Mas eu tenho algumas coisas que eu testei comigo e funcionou comigo, e eu já deixo de antemão, né, claro aqui, que eu sei que pode ser que não funcione para alguns, né? Por exemplo, a escola que eu trabalho atualmente, os alunos têm um computador, né? Todos os alunos têm um computador e um iPad. Então, assim, eu sei que eu posso pedir para ele, ó, abre aí o iPad e abre o GeoGebra e plota para mim essa função e vê o que você acha. Para mim, isso é super fácil, né? Na escola que eu trabalhei antes dessa, os alunos não tinham iPad e não tinham computador, mas eu tinha um computador e tinha um projetor. Então, eu podia ir lá, né, abrir o GeoGebra e mostrar para eles, ó, vamos ver aqui o que acontece quando eu mudo esse coeficiente na função seno. Ó, legal, o gráfico subiu. Né? Mas eu também já trabalhei em escolas que eu não tinha nenhum dos dois. Né? Então eu falo, pô, o que eu vou fazer? Né? E a vida vai evoluindo, né? Pô, eu acho que todo mundo que está aqui, né, a grande maioria, quando era aluno, não tinha acesso ao GeoGebra fácil. Né? Não tinha nem internet assim do jeito que é, né? Tão simples, né? Até tinha internet, mas não era tão simples, né? Vou abrir o GeoGebra aqui no celular, né? Vou abrir o Desmos no celular. Não era tão simples, né? Então, pode ser que você tenha que fazer adaptações para a sua realidade, né? Mas a minha ideia é falar assim, ó, para mim funcionou, né? Se para você fizer sentido, pô, legal, aplica, vê se funciona. Né? Se não funcionar, até depois se quiser falar comigo, pô, não funcionou por causa disso, ou então eu pensei numa coisa para melhorar, né? Eu acho que todo mundo está aqui para aprender, né? E eu também quero aprender com vocês, né? É possível que alguns aqui tenham até mais tempo de sala de aula do que eu. Tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha. Então fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Mandem no chat aí, se quiser perguntar também, a gente vai, acho que como a gente está com 8 pessoas, acho que dá para a gente manter aí um diálogo, se precisar, se tiver alguma dúvida. O meu áudio está legal, a câmera está dando para ver bem, né? Beleza, maravilha. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar. Eu sou fera no Zoom, mas no Teams eu não uso muito. Aqui. Se por acaso eu estiver falando aqui, eu vou compartilhar o GeoGebra uma hora aqui. Se não estiver aparecendo o GeoGebra, você fala, tá? Por favor. Vamos lá. Vocês conseguem ver a apresentação, gente? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês? Eu não tô... Eu preciso ver a câmera, porque se alguém fez assim, eu não vi. Peraí. Carol, dá para ver sim. Dá para ver sim. Obrigadão. Estamos vendo. Porque eu só vejo aqui a minha tela e não aparece a câmera. Provavelmente alguém fez assim e eu não vi. Tá, obrigado. Vamos lá. Então, cadê aqui? Já falei meu nome, né? Já falei aí não sei se eu comentei, eu também escrevo parte do fundamental, tá? O 8º e 9º ano, mas não é a minha maior demanda, né? Muito mais primeiro, segundo, terceiro agora, e o PV. Mas eu também tenho um pezinho lá uma mãozinha no fundamental, tá? Então vamos lá. Então, como a gente combinou, a gente vai falar de estratégias para mediação de conteúdo, que seria assim, o que a gente pode pensar para nossas aulas serem legais, né? O que eu, né, a minha vivência, né, para a minha realidade, fiz e, pô, deu certo e eu aplico e tento melhorar sempre, né? Primeira coisa que é meio óbvio, eu sei, tá? Eu sei que é meio óbvio, é tornar os assuntos mais visíveis, mas isso tem muito a ver com o GeoGebra que eu estava falando. O que eu percebia, né? Principalmente quando eu ia dar aula, por exemplo, de transformações gráficas, né? Estava lá a função seno, aí eu queria ver o que cada um dos coeficientes da função da forma a mais b vezes seno de c vezes o x mais d. O que cada um desses ABCD fazem com o meu gráfico? Né? O lance da translação, da dilatação, compressão, né? Na vertical e na horizontal. O que cada um desses fazem? Como é que eu fazia antes, né? Antes de usar a GeoGebra, por exemplo? Eu ia lá no quadro, né? Ou na lousa, né? Fazia uma tabelinha, né? Vamos ver o que o A faz. Aí preenchendo a tabelinha. Quando A vale, por exemplo, 2. Aí colocava uma tabelinha, quanto que era o seno, quanto que era o 2 mais seno, né? O A mais seno. Aí fazia 4 pontos na tabela, plotava os 4 pontos, aí via, ó, legal, esses 4 pontos subiram. Né? Então, 4 mais seno, falei 4 mais seno, né? 4 mais seno, o gráfico subiu 4 unidades na vertical. Claro. Até porque subir na horizontal não dá, subir na vertical. Aí o aluno via, e aí ele extrapolava. Legal, então se fosse mais 3, eu deveria subir 3. Se fosse mais 2, subiria 2. Se fosse menos 2, que é a mesma coisa que somar menos 2, eu vou cair 2 unidades. Legal, eles entendiam, né? Mas ainda não era aquela coisa, pô, legal, maneirão, né? Fazer depois para o B, para o C, para o D. Gastava muito tempo com isso, né? Tempo demais.
Até um dia que numa aula de pré-vestibular, que teoricamente é aquela aula papum, né, vamos decorar, eu falei, quer saber do negócio? Eu vou colocar o GeoGebra aqui, né? Era PV, ninguém usava isso no pré-vestibular. Falei, vou abrir o GeoGebra aqui, vou colocar a função, vou ver o que cada um faz. E, cara, deu tão certo aquilo. Porque o que eu fazia? Eu gastava, não sei, 15 minutos falando do A, B, C, D. Eu comecei a gastar 6 minutos, 5 minutos. Eu pedi para os alunos pararem de copiar, só ficar olhando para mim. Eu fazia uma tabela resumo. Ó, o A tem a ver com a translação vertical horizontal. O B, que multiplica o seno, tem a ver com a compressão e dilatação na vertical. O C tem a ver com o mesmo efeito, só que na horizontal. O D, que é o x mais D, ele é o mesmo efeito do A no eixo horizontal. Só serviu um resumo, né? A pessoa ficava feliz, porque eu olhava no olho da pessoa, né, das pessoas, elas ficavam assim, elas não ficavam distraídas, elas ficavam assim bem atentas, e diferentemente de antes, né? Desculpa. Então deu certo, eu economizei tempo e ainda consegui atingir o meu objetivo, né, que é dar uma aula melhor. Né? O pessoal teve um feedback bem legal. E ano a ano fui fazendo isso, sempre deu certo. Né? Então, GeoGebra e o Desmos. Eu não sei se... eu, antes de entrar na escola que eu trabalho hoje, eu não usava o Desmos, não era muito comum para mim. Eu não sei se vocês conhecem o Desmos, né? Mas é uma ferramenta bem parecida com o GeoGebra, com algumas diferenças, é claro. Mas eu gosto muito do GeoGebra para algumas situações, gosto muito do Desmos para outras, e gosto dos dois igualmente para outros cenários também, né? Se eu quero fazer uma construção geométrica, para mim o GeoGebra é melhor, porque eu vou lá na ferramenta compasso e faço, né? Talvez até o Desmos tenha uma opção dessa, mas eu não conheço, confesso. Né? Se é para fazer, deixa eu ver como é que é mais ou menos como é que o gráfico dessa função se parece. Então os dois são irrelevantes, assim, a diferença dos dois é irrelevante, qualquer um dos dois vai funcionar, sabe? Aquele lance dos controles deslizantes que eu falei, né? O que o A faz no gráfico, também é o GeoGebra, né? Inclusive, depois a gente até pode brincar disso, né? Não sei se vocês têm esse hábito, né? Não sei aqui o como vocês já trabalham com isso, mas eu sei que pode ter alguém aqui que nunca experimentou isso em sala. E é muito bom, tá? E não só para geometria, tá? É claro que geometria plana, você consegue pensar em inúmeras aplicações, né? Eu gosto, por exemplo, numa aula de quadriláteros, quando eu estou falando das diagonais, todo losango, as diagonais de qualquer losango sempre são perpendiculares, né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Como é que você mostra isso de um jeito legal? Você pode abrir o GeoGebra, né? Desenhar um losango lá e ficar brincando com os vértices do losango, né? Mexendo ele, aumentando, diminuindo, mudando de posição, rotacionando. Você também traça as diagonais, evidentemente. Você vai verificar que o ângulo é de 90 e conforme você vai mexendo, aquele ângulo continua igual, né? Ele não muda. Né? É um jeito legal do aluno olhar, pô, legal, né? Interessante. Né? Não importa qual o formato do meu losango, né? Desde que seja um losango, é claro, né? As diagonais sempre vão ser perpendiculares. A recíproca não é verdadeira, mas sempre que tiver um losango, as diagonais são perpendiculares. Beleza, então acho que indiscutivelmente uma ferramenta poderosa para geometria plana. Geometria analítica também nem se fala, né? Porque no GeoGebra, né? Geo de geometria, Gebra de álgebra, né? Você vai lá, coloca a equação da reta, a equação da circunferência. Caso você dê cônicas, bota lá a equação da elipse, da hipérbole. E você também consegue ver, né, o formato do gráfico. Também consegue ver o que cada um dos coeficientes na relação, né? Sei lá, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O que o a faz, o que o b faz. É bem interessante. Depois a gente vai construir uma coisinha aqui, tá? Toda a parte de funções, sempre que eu posso eu uso Desmos ou GeoGebra, tudo. Vamos ver como é que é o gráfico da função exponencial. Vamos ver as assíntotas, né? A assíntota, no caso, né? No caso da função logarítmica, legal, a assíntota agora é vertical. Questão de função inversa, né? Traça lá o y igual a x e vê que os gráficos são simétricos. É super interessante, eles adoram. Parte de trigonometria também, que a gente já comentou. Sistemas lineares, né? 2 por 2, né? Bota lá uma equaçãozinha, bota a segunda equação, vê lá o ponto de interseção. Né? O sistema é impossível, né? O sistema é possível e determinado. É super interessante, caso você tenha essa disponibilidade, evidente, né? De usar isso em sala de aula.
Não sei como é que é a restrição de celulares na escola de vocês, se é totalmente não permitido ou se, caso o professor permita, o aluno pode usar. O 10º sei. De GeoGebra também, né? Os dois você instala de graça no celular. Quase todo mundo, né? Nas escolas, imagino das escolas parceiras nossas, né? Os alunos têm um smartphone ou algum amigo tem do lado, né? Eles conseguem fazer lá, basicamente, o que eles fazem no computador, no celular. Então, é uma ferramenta muito poderosa, né? E uma coisa também que eu vou comentar aqui, né, Maurício, minha experiência, que eu acho legal, né? Eu já descompartilhei o que eu estava compartilhando aqui, gente? Voltou a me ver normal? Sim. Tá, legal, obrigado. Eu não gosto, a não ser que seja algo muito grande, né? Eu não gosto de levar pronto a minha animação do GeoGebra. Eu gosto de fazer na hora. Por que eu gosto disso? Porque eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Estava lá na aula de estatística. O meu professor, que foi um dos melhores que eu tive na vida, ele mexia muito com planilha, né? Naquele momento eu não sabia quase nada de Excel e de qualquer outro tipo de planilha. E ele fazia tudo na hora. Então, assim, eu olhava e falava, cara, como é que o cara faz isso em 30 segundos? Um negócio que, se fosse fazer na mão, ia levar 1 hora, no mínimo, né? Porque ele vai lá, coloca a fórmula, gasta, sei lá, 20 segundos para botar a fórmula, depois em 3 segundos ele arrasta e calcula 1000 valores. Eu falo, cara, é sensacional, sabe? Então, eu acho que se ele me mostrasse aquilo pronto, eu não ia entender, né, a beleza daquilo, a facilidade daquilo, e não ia ter, talvez, vontade de botar a mão na massa, sabe? Então, eu gosto, né? E eu sinto que os alunos também gostam, quando eu chego lá e falo, vamos abrir aqui o GeoGebra, vamos dar uma olhada. E eu vou lá e faço isso em 1 minutinho, né? Explicando para eles, caso vocês queiram fazer em casa, faz isso, né? Então, eu gosto de, sempre que possível, não levar pronto. A não ser que seja algo muito elaborado, né? Muito, muito complicado, que vai gastar um tempo precioso da aula, aí eu posso levar pronto, né? Então, você pode até ter uma pastinha no seu computador com algumas coisas já definidas, mas é super rápido, né? Então, por exemplo, na aula do cursinho lá, que foi uma coisa de sopetão, né? Eu não planejei usar o GeoGebra na aula do cursinho. Eu cheguei lá e falei, eu vou testar, vou ver o que vai dar, né? Eu gosto da turma, a turma gosta de mim. Se não der certo, eu faço piada comigo mesmo, aí eles vão dar uma risada, vai se descontrair. Não testo mais, mas deu certo. Então, vamos ver aqui no GeoGebra como é que eu faço daqui. O Desmos é até mais rápido nesse sentido, eu acho, mas eu não conhecia o Desmos na hora, né? Naquela época, eu conhecia o GeoGebra. Estão vendo o GeoGebra aí? Vê se está certo. GeoGebra, né? Estamos vendo. Sim, tá vendo. Então chega assim. Todo mundo já brincou no GeoGebra, gente? Né? Joga aí no chat para eu saber. Né? Aí Sim, a Carol, todo mundo usa? Eu já usei. Tá. Legal, bom saber, né? Não sei o quanto você usou, se você só deu uma olhadinha por cima, se você já é o expert do GeoGebra, pode vir até falar no meu lugar aqui, porque eu não fiz curso de GeoGebra não, né? Expert eu não sou não, mas eu já usei bastante, não, mas expert não. Legal. Eu também não sou, mas os alunos, como eles não sabem nada, né? Eles sabem 0, eu sei 0.1. Então, eles olham para mim, você sabe muito, né? Fala, só porque você não sabe nada, né? Você acha que eu sei muito. Mas brincadeiras à parte, né? Tá aqui o GeoGebra. Você chega aqui, é bem tranquilo, né? O meu GeoGebra está em inglês, tá, gente? Então, vou escrever seno, mas vai estar S-I-N, não vai estar S-E-N, não, tá? Podia fazer o cosseno, que era igual, mas vamos lá. Eu vou chegar aqui, y igual a mais B vezes seno de C vezes X mais D, por exemplo. O GeoGebra é tão inteligente que ele já vai deduzir. Eu acho que o y e o x são variáveis e o a, b, c, d são valores constantes, né? E como não definiu o ABCD antes, ele vai pedir que eu crie esses sliders aqui em inglês, né? Em português, se não me engano, é controle deslizante. Né? Então, automaticamente, ele já vai criar os 4 para mim. Eu não preciso ir criar o botãozinho antes. Ele faz automático. Quando você cria, já está pronto. Né? Então, para o caso em que todos os coeficientes valem 1, está aqui na minha função, aqui está o meu gráfico. Se eu quisesse partir do seno original, seno de x, é só você ajustar aqui, né? O a para 0... A para 0, o B fica 1, o C fica 1 e o D fica 0. Então, aqui está a nossa função seno, né? Bem conhecida. Está aqui. Então, eu gastei quantos segundos para fazer isso aqui? Gastei, sei lá, 10 segundos. Eu gastei 1 minuto justificando o GeoGebra e gastei 10 segundos para fazer isso aqui. Aí, tudo aquilo que eu falava lá na tabelinha, né? Nesse momento, eu pedia para eles pararem e chegava assim, depois eu faço um resumo para vocês. Olha para mim, vamos mexer no A, né? Aqui é o seno de x. Vamos ver o que é, quando eu aumento esse A, o que acontece. Aí eu faço aqui, mexo no botão,
o gráfico sobe. Né? Se eu parar no 2 aqui e perguntar, legal, quando A vale 2, quantas unidades eu subi? Ele vai ver, legal, esse ponto mínimo aqui, que ele estava no menos 1, foi para o 1. Subi 2 unidades. Legal. Essa interseção aqui com o eixo Y que estava no 0, foi para o 2, subi 2 unidades. Então, todos subiram 2 unidades. E se eu tivesse aumentado mais, sobe mais. Se eu diminuo, ele vai indo para baixo. Né? Se é negativo, ele vai para baixo do eixo X. Né? Esse ponto aqui vai abaixo do eixo X. Né? Se eu botar menos 2, menos 1, quer dizer, ele vai ficar tangenciando lá. Legal. Vou lá na tabela e coloco assim, translação vertical. Beleza. Aí vou para o B. Vou aumentar o B, vou ver o que vai acontecer. Legal. Tem esse esticamento aqui, essa dilatação. Não sei como é que vocês chamam, dilatação. A compressão é fácil, né? Dilatação, esticamento. Né? Não sei, eles entendem, né? Acho que dilatação é legal, né? Sugestões, joguem no chat aí que eu quero ver, melhorar esse vocabulário aqui. Estica e comprime. É legal. Então, quando ele é 1, ele está estável no seno de x. Se eu aumentar, ele vai ficar mais esticado. Se eu diminuir, ele fica mais comprimido. Mas se eu ficar comprimindo muito, de ponta a chegar no 0, zerei geral, né? Ficou a função constante. Aí se eu boto negativo, teve essa reflexão, né? Se eu botar menos 1, é a reflexão perfeita, né? Só isso daqui. Se eu botar menos 2, é isso e um esticamento. Tudo isso daqui, cara, era tão difícil de falar isso daqui de um jeito claro, na época que não tinha o GeoGebra e tinha o projetor. Aí você vai falar, mas Maurício, não tenho isso na minha escola, né? Realmente, tudo que eu estou falando, se você não tem um projetor, não tem o GeoGebra fácil, realmente, infelizmente, não dá para aplicar. Mas, se os alunos têm o smartphone, aí nesse caso, talvez valha a pena você preparar algo, né? Criar uma conta no GeoGebra, compartilhar com os alunos aquele link. Naquele momento, você libera o celular, a pessoa entra, né? Se tiver internet, né? Vai lá e fica brincando sozinho. Legal, se eu mexer esse botãozinho aqui, vai acontecer isso. É super legal e sempre deu certo comigo. Sempre, eles sempre adoram. Aí ele vê o C, né? Não vou ficar falando aqui de matemática, vocês sabem muito a matemática, né? Tem aqui o mesmo efeito no eixo X. Legal você falar do lance trocado, né? Que quando você aumenta o C, você comprime. E quando você aumentava o B, você dilatava. E o D é o mesmo efeito do A, só que no eixo X. Isso super rápido e eles entendem, né? Isso no caso aqui, o GeoGebra. Né? O Desmos, né? Os Desmos vocês já conheciam também? Como é que é o Desmos aí para vocês? Curiosidade. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouviu falar? Cara, eu acho ele sensacional. E ele é Não bem... conheço também. Não conhece? Então, mas é a mesma estrutura, cara. Assim, para geometria, construção geométrica, eu prefiro o GeoGebra, mas para isso que eu acabei de fazer, o Desmos é até melhor um pouquinho, eu acho. Rapidinho aqui, deixa eu mostrar aqui. Vai no desmos.com, né? E acho que tem aplicativo para celular também. Não tem porque eu tenho. Aplicativo para celular, para iPad. Cadê aqui? Eu estou compartilhando o que aqui, gente? Eu estou compartilhando isso daqui, né? Estão vendo plural aqui, né? Não, nós estamos vendo plural, seu caderno de matemática. Mas não estou compartilhando a aba, só. Viu que eu mudei aqui, né? Isso, agora estamos vendo o seu navegador. Beleza. Então, desmos.com, calculadora gráfica. É a mesma coisa, né? Só não tem aquele lance lá do construir o reg compasso aqui, né? É basicamente a parte do equacionamento. Então, se eu botasse a mesma coisa, A mais B seno de CX mais D. Não sei se... no momento que eu escrevi assim, add slider, né? Tipo, adicione o controle deslizante. Aí você pode optar quem que você quer ou todo mundo. Né? E é o mesmo efeito, Mesmo efeito, né? Você já viu. Depois você pode mudar aqui, né? O range, eu quero de tanto até tanto, com um passo de, sei lá, eu quero que o meu A varie de menos 10 a 10 em intervalos de 0,5, sei lá, por qualquer motivo que você queira. Aí você vai vindo aqui. Às vezes você quer só número inteiro, né? Às vezes você quer só número inteiro. É muito legal em aula de cálculo que eu dou, eu também dou aula de cálculo. Na aula de cálculo, na hora de demonstrar, né, aquela soma de Riemann para você achar a área embaixo de uma curva, que você coloca retângulos embaixo da curva, né? É legal você fazer um negócio parecido com esse para você aumentar o número de retângulos embaixo da curva, né? Aí você tem que colocar só o número inteiro, evidentemente, né? Aí você coloca que o passo é 1 e fica bem bonitinho, né? É bem legal mesmo, né?
Não sei se alguém dá aula de cálculo, mas tem essa função. Se alguém depois quiser saber, a gente bate um papo. Então, esse é o 10º, tá? É bem legal, experimentem. Aí vocês vão mesmo ter a... Olá, deixa eu voltar aqui. Tive a impressão, talvez, do professor Maurício ter travado. Travou mesmo. Travou, né? Eu achei que era eu que tinha caído aqui. Ah, sim. Tô de volta. Não, gente, eu não caí, não. Não caí. Caraca. Aí, Carol, tá vendo só? É a vida como ela é, né? Eu tava na hora de fechar, assim, eu ia fechar o 10º, né? Aí eu pensei, falei assim, cara, eu não posso fechar o Teams aqui, né? E eu fui aqui, olhei e falei, não, acho que tá selecionada a janela. Eu fui lá e fechei, e eu fechei o Teams. Aí eu saí, não caí, não. Tô bem aqui, tô vivo, desculpa, gente, aí o transtorno. Tão me ouvindo, né? Que vacilo, né? Espero que não tenha perdido aí a moral com vocês aí, não, que eu ainda consiga manter vocês aqui. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a apresentação. Cadê? Desculpa, gente. Cadê aqui? Botãozinho. Beleza. Estão vendo, né? Então, na minha visão, né, na minha humilde visão, isso torna os assuntos mais visíveis para os alunos. Então, o aluno que ama matemática, indiscutivelmente vai adorar isso aqui. O cara que não curte muito, acha muito complicado, vai achar menos complicado. Então, ganha-ganha essa relação, né? Desde que você possa usar, não vejo nenhum prejuízo, né? Vai economizar tempo, todo mundo vai achar mais legal, então por que não usar, né? Se você não experimentou, experimente, eu recomendo, fortemente. Se você experimentou e não deu certo, eu queria saber o que aconteceu, porque realmente pode ser que a sua turma tenha alguma especificidade que eu não identifiquei. Então, eu queria saber, até para eu me antecipar, caso eu tenha alguma turma parecida, para eu mudar minha estratégia, tá bom? Essa seria a primeira. Vamos ver a segunda aqui, que eu botei, né? A questão do quadro ou da lousa ser bem organizado. É meio óbvio, né, falar isso, mas isso é uma coisa que sempre que eu converso com um aluno, eles falam bastante, né? Putz, aquela aula do professor é boa, mas o quadro é meio bagunçado, não consigo entender. Não, ou então ao contrário, o quadro é muito organizadinho, mas a aula não é legal, sabe? A didática não casa, né? Eu acho que quando você consegue alinhar o seu discurso, né? Alinhar suas estratégias de aula, né? O seu vocabulário, né? Você consegue conversar com eles e ainda coloca um quadro organizadinho, putz, cara, é a sensação, né? E aí, como fazer esse quadro, né? O que eu, né? Mais uma vez, a minha visão, né? O que deu certo para mim e que eu gostaria de ouvir de vocês também, o que vocês fazem, né? Quero sempre melhorar. O que eu penso sempre, né? A questão das cores, né? Na escola que eu trabalho, os alunos, aprendizagem baseada em problemas, né? Então, não é aquela aula tradicional, trabalho agora, né? Não é aquela aprendizagem tradicional que o professor dá aula, depois a gente faz 10 exercícios do mesmo assunto, né? E depois a gente muda o assunto, né? No caso, eles que vão lá, eles que apresentam o que eles entenderam, então eles pegam lá a caneta e vão fazer o problema. Muitos chegam lá e pegam, por exemplo, o verde, né? O verde escreve, e é difícil as pessoas que estão longe chegar ao verde, né? Tem o lance da luz, né? Eu sempre tenho algum daltônico na turma, né? Impressionante, né? Na minha faculdade tinha uns 6, 7 daltônicos, sempre tem algum daltônico comigo, então eu sempre me preocupo, eles acham que eu estou brincando, né? Fala, pô, tem algum daltônico aqui? Né? A pessoa confunde, né? O amigão meu, padrinho de casamento, ele confundiu o verde com laranja, né? Então eu sempre tomo cuidado quando vou usar os dois, eu pergunto se as pessoas estão vendo, né? Parece bobeira, mas não é, né? Sempre tem um ou dois, principalmente cursinho que tem 80 pessoas, ou numa sala que tem 50 pessoas, provavelmente tem um lá, né? Então uso adequado das cores. Já tive alunos vindo para mim falando, Maurício, eu sei que quando você mudou para o vermelho, aquele negócio lá é importante, tá? Aquele negócio lá sabe, eu não posso dar mole, né? Então, cada professor tem o seu código de cores, né? Tem professor que, eu uso verde para botar título e vermelho para destacar. Não, tem professor que usa o laranja para destacar. Aí é com você, é o seu estilo, que você acha bonito, mas acho que todo mundo é indiscutível falar que o preto é o base, né? Ou talvez um roxo forte, né? Pelo menos na escola que eu trabalho tem o roxo forte e o preto, né? O bem escuro. Então, o uso das cores, a linha de raciocínio clara, né? Isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos que apresentam os problemas, né? Porque eu sempre fiz isso muito comigo, né? De que um aluno que entrou na sala um pouquinho atrasado, quando olha para o quadro, ele tem que entender o que a gente está fazendo, né? Ele não pode olhar para o quadro e falar, cara, o que é isso?
né? Então, se você conseguir fazer, né, conexões entre um raciocínio e outro, né? Às vezes uma palavrinha que você escreve muda tudo, sabe? Você vai lá, encontrando as raízes, 2 pontos, e você vai lá, iguala a função a zero, e encontra as raízes da função. Às vezes, só de escrever encontrando as raízes, a pessoa, putz, entendi, ele tá igualou a zero e está encontrando aqui as raízes. Às vezes, quando está meio solto, para a gente é muito óbvio, mas para o aluno não é, né? Então, essa linha de raciocínio clara, com essas dicasinhas no meio do caminho, ajudam muito, sempre deu certo comigo. E a questão dos exemplos resolvidos. Isso é uma coisa que, quando eu era aluno, eu adorava, né? E eu era um aluno que gostava muito de matemática, né? Então, teoricamente, os professores não tinham muita dificuldade em chamar minha atenção para a aula, né? Mas acho que todo aluno, no começo, tem dificuldade de entender letra, né? A gente vai lá, bota um monte de letra, ele, mas, pô, professor, muita letra, não entendi, não tem como botar um número, né? É algo que dá para entender, mas que, uma vez que eles entendem o funcionamento da letra, eles veem que é muito mais fácil, né? Mas isso leva tempo, leva maturidade. Então, sempre que eu posso, eu trago exemplos resolvidos, né? Quanto mais próximo do terceiro ano, se você trouxer exemplos de vestibular, isso naturalmente chama a atenção deles, né? Eles acabam pensando só em vestibular, né? Quanto mais longe do terceiro ano, menos ao vestibular você precisa recorrer, na teoria, né? É claro que a gente acaba recorrendo, porque, né, ensino médio, né, para tentar fazer a galera, se ligar, né? A vida passa rápido, né? Logo você está prestando vestibular, você vai, sei lá, fazer faculdade ou não, né? Então, são 3 coisas aqui que eu sempre tento lembrar, né? A questão da organização, as cores, os exemplos, né? Mas acho que o do meio, para mim, é muito importante, né? A linha de raciocínio, né? Eu gosto sempre de, assim, sabe, você botar como se estivesse fazendo uma questão dissertativa, sabe? É legal você explicar seu raciocínio. Eu sempre boto, né? Não precisa escrever um texto muito grande, mas bota uma dica lá, que acho que isso vai ajudar bastante, né? O que você está fazendo. Então, essas são as 2 primeiras que eu pensei, né? Vamos ver aqui, tem mais uma? Isso eu acho muito legal também, que são as abordagens diferentes para o mesmo tema. A gente sabe que os alunos aprendem de maneiras diferentes, né? Tem alunos que gostam muito de álgebra e não curtem muita geometria, né? Não tem muita visualização espacial. Por mais que eu tente, não sei, cara, é um gene meu, né? E eu gosto muito de ter um problema, eu tento fazer uma equação, né, que expresse esse problema e tento resolver essa equação, sei lá, linguagem do aluno falando, né? Tem alguns outros que não se dão bem com letra e número, mas o cara ou a garota, ele consegue pegar um problema e traduzir com um triângulo, um círculo dentro do triângulo, né? Então, a geometria ou coisa espacial é a praia da pessoa, mas a álgebra, mais ou menos. Tem as pessoas que, infelizmente, nenhum dos dois apetece, né? Por N motivos. E tem as pessoas que gostam dos dois, que aí, teoricamente, é o exemplo mais fácil de entender alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem 30 alunos na sala, 40 na sala, 10 na sala, não sei qual é o tamanho da sua sala, né? Até se quiser colocar no chat aí para eu ver depois. Quantas pessoas tem na sua sala, em média, né? Eu já trabalhei com salas de 50 em terceiro ano, já trabalhei com 80 em cursinho, já trabalhei com, sei lá, 6 numa aula também, sabe? Então, é claro que a quantidade de alunos influencia. Mas a gente tem que lembrar que os grupos são muito heterogêneos, muitas vezes, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? É possível que algum de vocês já conheça isso, né? Um exemplo de uma situaçãozinha aqui, que digamos que a gente tem que fazer a soma dos n primeiros números ímpares positivos. A gente precisa de uma expressão, né, de uma formulinha, que permita a gente calcular a soma dos n primeiros números ímpares positivos, né? 1, mais 3, mais 5, e assim vai. Isso é uma situação clássica de uma aula de PA, né? Progressão aritmética. Então, o que eu estou chamando de método tradicional aqui? Aquele método que eu acredito, né, que a maioria de nós faça, né? E quando eu falo tradicional, não estou tornando isso pejorativo, não, tá? É o tradicional que todo mundo faz e que acho que a gente não deve nunca deixar de fazer, né? Que é o lance de você usar a fórmula da soma dos termos, né, dos n primeiros termos da PA. Né? Isso é uma situação que é uma fórmula bastante útil para a gente, né? Principalmente pensando em vestibular, tem um monte de questão disso. Então, a pessoa, a gente foi lá, deduziu a fórmula, né? Então, a pessoa já sabe da existência dessa coisa, né? Sabe o que é o A1, sabe o que é o AN, sabe o que é o N, sabe por que dividiu por 2, sabe o que é o SN. Legal. Então, ela vai lá, identifica o que eu já tenho dessa fórmula. Tem o A1 e tem o AN. Legal. Então, vou plugar esses valores na minha equação e vou fazer a conta. Vai lá, plugou,
simplificou, cortou, n ao quadrado. Legal. Né? Método tradicional, imagino que vocês façam isso, né? Sim, eu faço isso. Eu uso o método tradicional. Até um dia que eu estava lendo um livro, que depois no finalzinho eu dou o nome dele para vocês, que mostrou isso de um jeito usando visualização, não espacial, mas assim, figuras geométricas, assim, sabe? É muito louco. Né? Até hoje, quando eu olho, me arrepia, sabe? E nem é o exemplo mais rebuscado, não. Né? Depois eu falo para vocês de outros. Mas aqui, um método visual. E isso é o legal, que você não precisa de Desmos, não precisa de GeoGebra. Só precisa de um quadro, né, uma lousa. Se tiver cores diferentes vai ficar legal, que é o que eu vou fazer aqui agora, mas você faz do jeito que você quiser. Começa com um, que está aqui. Vou representar ele como uma bolinha, tá? Eu não vou dar o spoiler, hein? Eu quero que... Eu queria ver a carinha de vocês aqui, queria ver o que vocês vão achar, mas depois vocês me falem. Quero sinceridade, tá bom? Se você achar, pô, achei nada a ver, aí você me fala, mas se você gostar, você me fala. Um tá aqui, bolinha. Vou adicionar 3 agora, que é o próximo ímpar. Eu posso também representar o 3 com bolinhas. Vou colocar as bolinhas aqui para você. As 3 bolinhas. Vou adicionar o 5 agora. Ou seja, vou adicionar mais 5 bolinhas. Repara que estou usando as cores diferentes, né? Sem bolinha. Vou adicionar o 7, que é o próximo ímpar. Vou adicionar o 9. Vou adicionar o 11. Pegaram o que eu quis fazer aqui? Você consegue se imaginar fazendo isso aqui na sala de aula? Ó, 1 mais 3. Essa figura aqui que representa 1 mais 3, né? E 1 mais 5. Essa figurinha também. 1 mais 7, essa figura. Né? Eu estou sendo capaz aqui de representar a soma desses números consecutivos ímpares sempre na forma de um quadrado. Né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 foi representado como um quadrado 5 por 5. Então, a quantidade de bolinhas aqui não precisa ser contada 1 a 1. Só fazer 5 vezes 5, 25. 5 ao quadrado. Né? No caso, quando adiciono o sexto número primo, o sexto número ímpar, desculpa, eu tenho um outro quadrado, só que ele é 6 por 6 agora. Né? Ou seja, 6 ao quadrado é a soma desses 6 primeiros números primos. Primos não, desculpa, números ímpares. Né? Eu vou falar primo, por acaso, leia ímpar. Estou falando errado, desculpa. Né? A soma dos 6 primeiros números ímpares, positivos, é igual a 6 ao quadrado. Né? Então, a gente consegue ver que eu consigo representar como um quadrado. Pô, mas se eu represento como um quadrado, né? E cada unidade aqui eu boto uma bolinha, a quantidade de bolinhas é lado vezes lado. Então, isso é uma demonstração visual, né? Pelo menos para esses 6 primeiros, que a soma é n ao quadrado para n de 1 a 6, pelo menos, né? Agora, se você quiser, talvez, deixar isso um pouco mais formal, você pode ir mais além, né? Ah, mas será que isso sempre vai funcionar? Né? Nesse caso, você vai ver que sempre funciona, né? Porque, digamos que você parou na etapa n, né? Na próxima etapa, você vai... Sim, você pode ir um pouco mais rebuscado depois, né? Ah, você vai adicionar quantos depois aqui? Você vai adicionar uma linha aqui e uma bolinha aqui sobrando, né? Então, se aqui você tinha n... Não, desculpa. Se aqui você tinha, por exemplo, 11 bolinhas, que eu falei aqui, você vai adicionar 11 de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais uma aqui, 13, né? Você vai adicionar o próximo, que é o 13. Isso, desculpa. Né? Você tem 11 bolinhas aqui, você adiciona 11 e bota mais 11, 11. Ô, caramba. Ô, Deus, desculpa, gente, tô confuso aqui. Vai adicionar 6 mais 5, 11. Deu um nó na minha cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5... Não, 6 mais 5, 11, mais 1, 2... 13, isso mesmo, tá certo, desculpa. Tá. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, né? Isso aqui é uma representação visual dessa soma. Isso daqui eu adaptei de um livro que está aqui no nome em inglês, que é Provas Sem Palavras, né? Proofs Without Words. Vocês já ouviram falar desse livro aqui? Proofs Without Words? Acho que se você... Desculpa de novo, fechei sem querer. Voltei. Estamos todos aqui? Desculpa. Estamos sim, professor. 2 vezes, gente. A terceira eu peço música no Fantástico, hein?
Desculpa aí. Tá, eu tava aqui. Que doideira. Tá, voltei para a apresentação, né? Tá. Esse livro aqui, Proofs Without Words, eu tirei essa demonstração de lá, tá? O mais legal desse livro é que ele não te explica. Ele só está escrito assim, demonstração de que a soma dos n primeiros números ímpares positivos é n quadrado. E ele bota essa imagem aqui. E o legal é que é um desafio para você. Você precisa olhar aquilo e precisa entender o que a pessoa quis dizer. Assim, pô, por que isso é a soma dos n primeiros ímpares positivos? Aí, quando cai a sua ficha, você fala, caramba, cara, olha aqui, ó, 1 mais 3 mais 5, eu sempre faço um quadradinho. É muito legal que você se desafia, né? É um passatempo, né? Em vez de fazer palavra cruzada, né? Pega esse livro e fica olhando as demonstrações. Né? Aí tem desde coisas simples, né? Como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né? Aquela famosa demonstração que todo mundo já deve conhecer, né? Dos quadrados em cima da hipotenusa e dos catetos. O Pitágoras, propriamente dito, tem umas 4 ou 5 demonstrações lá. Tem esse daqui, acho que mais umas 2 ou 3 do mesmo tópico. Mas tem coisas envolvendo geometria espacial, tem coisas envolvendo identidades trigonométricas. É muito legal mesmo. Caso você não conheça, anota aí em algum lugar e dá um Google depois, né? Você consegue achar algumas imagens desse livro. É muito bom, é sensacional, sabe? Assim, arrepia, assim, sabe? Tem coisas muito complexas que você olha lá, né? Que o cara pega uma figura, sei lá, pega uma figura que é cúbica, ela divide em cubos pequenos, rearranja os cubos, forma aquilo, não sei, um paralelepípedo diferente, né? Com uma dimensão que saiu de n, virou n mais 3, sei lá o que, virou n sobre 2, aí ele prova relações. É sensacional, né? Acho que só você vendo para você ver, pô, o Maurício está meio exagerado, mas não é exagerado não, é isso mesmo. Né? Muito legal mesmo, Proofs Without Words. Legal? Beleza, isso daqui é o que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa, eu acho que eu não botei não. Legal, então aqui eu tenho uma pergunta agora para vocês que eu queria ouvir. O que é importante para vocês, né, na elaboração de uma aula? Tem alguma coisa aqui que eu não coloquei, que você fala, pô, para mim é muito óbvio isso daqui que você não comentou, né? Lembrando que eu não quero falar de todas as estratégias, né? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês também. Eu passei um pouco da minha experiência, o que deu certo para mim, na minha realidade, né? Se você precisar fazer alguma adaptação, fica à vontade para fazer. Fazer alguma melhoria, né? Pô, por que não, né? Uma melhoria. Peguei aquilo que você falou, Maurício, joguei no nível 2 agora, cara. Pô, melhorei muito. Falei, então compartilha com a gente, né? Me procura lá no LinkedIn, me adiciona, me fala o que você fez, que eu tenho bastante curiosidade para ver o que vocês fazem, né? Então, para vocês, se alguém quiser falar, se alguém quiser botar no chat, se quiser abrir o microfone, pode abrir. O que é importante para vocês na criação de aulas, né? Na mediação do conteúdo? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, eu ia ficar contente. Maurício. Oi. Só colocar aqui, na verdade, assim, a questão que mais é desafiadora para nós, né, nos vicentinos, é a questão que você falou no início, a questão temporal, tempo e quantidade, né? Não sei se os demais colegas aí também concordam, né? Porque realmente, de fato, todas essas estratégias que você colocou, acho que são bem pertinentes e a gente, até com os Chromebook, a gente consegue usar muito GeoGebra, muito facilitador, né? E a gente, durante as aulas, a gente tem escolhas ali para facilitar e lidar com esse desafio que é a quantidade de aulas, né? E fazer caber tudo aquilo, toda aquela proposta no tempo. E o que a gente faz? A gente acaba elencando, né? Então, elencando às vezes módulos, os exercícios, e normalmente a gente percebe que os alunos acabam não tendo aquele tempo de acomodação, né, do que eles estão aprendendo. Então, não sei, eu gostaria até de ouvir para agregar um pouquinho qual que é a maneira que os demais colegas também lidam com isso, né? Porque a gente sabe que tem aluno que vai embora com o material. Tem aluno numa mesma turma, né, que vai embora, que faz além daquilo que a gente propôs, né, no módulo, e tem aluno que fica ali patinando e que precisa da sua ajuda. Então, eu sei que, né, você como autor não tem receita também, como você já falou, cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, mas sempre é bom ouvir, né, algumas sugestões. Com certeza, né?
E eu vi que você jogou isso daí pro grupo, né? Para a gente discutir. Então, manda ver aí. Eu quero ouvir do pessoal primeiro, né? Se alguém tem alguma receita aí pra gente ver. Se alguém quiser falar, claro, né? Bom, se o pessoal quando o pessoal toma coragem para falar a experiência, eu posso falar um pouco da minha, né? É um pouco do que você falou. Foi o Renato que falou isso? Só para confirmar. Isso. Tá. O que você falou, Renato, faz todo sentido, né? Você elencar o que é mais pertinente para a sua realidade, né? Por exemplo, você tem um módulo de elipse, por exemplo. Ah, mas na minha cidade, na minha região, no meu estado, pô, todos os vestibulares tradicionais não falam de elipse. Então, assim, pô, por que eu vou falar de elipse, sabe? Não tem sentido, né? Então, corta elipse, tranquilão, né? Você vai trabalhar geometria analítica na circunferência, na reta, né? A pessoa vai ter exposição àquela habilidade, né? Ela não vai saber o que é uma cônica, mas, pô, tudo bem, assim, tudo bem, circunferência é uma cônica, a gente sabe, mas o que dizer cônica, sim, as cônicas, elipse, hipérbole e a parábola como um lugar geométrico, mas tudo bem, a pessoa vai sair do terceiro ano sem saber o que é elipse, tá? Legal, mas, pô, ela precisa saber o que é elipse, sabe? Não precisa, né? Então, você fazer os cortes adequados para a sua realidade, né? O nosso material, ele foi pensado para abordar todas as habilidades da BNCC no primeiro e segundo ano, né? Todo. Para tirar a obrigatoriedade do terceiro ano, né? Porque já que a gente abordou do primeiro ao segundo, no terceiro ano, se eu quiser não falar de elipse, eu posso. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma curiosidade de ouvir de vocês. Não sei se alguém deu o módulo de regressão linear que tem, módulo 5 do segundo ano, né? A gente fez um módulo de regressão linear porque tinha uma habilidade lá que a única coisa que a gente enxergou de relação era com regressão linear. E a gente tinha que atender todas as habilidades. A gente assim, putz, cara, o que a gente vai fazer? Vai botar um box? Mas, cara, eu vou fazer um box de regressão linear? É impossível. Né? Fazer um boxzinho assim? Não, o box vai ser um capítulo, né? Então, a gente fez isso para atender a obrigatoriedade de atender aquela habilidade da BNCC, né? Se você cortar esse módulo, você não vai atender essa habilidade, né? Então é aquele jogo, né? Pô, eu vou abrir mão dessa habilidade, né? É um módulo que eu sei que não é dos mais triviais para se dar, né? Para um aluno, né? A gente aprende. A primeira vez que eu tive contato com isso foi na faculdade, né? Eu não tive contato com isso no ensino médio. Mas se está na BNCC, o que eu posso fazer? Né? A gente tem que fazer um módulo disso, né? Foi um módulo difícil de escrever, né? Porque a gente não vai falar em termos de derivada, né? Derivada parcial para o aluno? Não, né? Claro que não. Do mesmo jeito que tinha um módulo de logaritmo do itinerário formativo, que a gente revisitou os logaritmos pensando numa definição de área, né? Que a gente, como professor de matemática, a gente sabe que o ln, né, pode ser enxergado como uma integral, né? A integral de 1 sobre x. O ln de x é a integral de ln de t de 1 a t. Né? Essa área embaixo da curva te dá o logaritmo natural de t, de x, no caso, né? De 1 a t. De 1 a x e o eixo x é t, isso. Então, como é que eu não vou falar em termos de integral para um aluno de segundo ano, né? Então a gente vai ter que falar em termos assim, sabe, de bem suave, né? Bem suave. Mas o itinerário você tem 6 aulas, né? E teoricamente são alunos que têm um pouquinho mais de apreço do que a média, né? É claro que deve ter algum perdido lá, alguma perdida, mas os alunos têm um pouco mais de apreço. Então, teoricamente, né? Teoricamente, a gente sabe que não é bem assim. Tem que ser um pouco mais fácil. Mas às vezes não é fácil, né? A gente sabe. Às vezes não é fácil, é complicado. Mas acho que essa questão de você selecionar os tópicos da sua região fazem todo sentido. Pô, tem gente bom, eu não vivo no Nordeste, mas tem gente que tem uns vestibulares lá que são, pô, cai elipse, sabe? O cara não vai poder cortar elipse. Né? Tá lá no Sul, no Rio Grande do Sul, o cara vai ter que, se cair elipse lá na URGS, o cara vai ter que dar elipse, se cair, né? Não tem jeito. Mas pode ser que ele possa cortar outra coisa. Né? Então, acho que esse lance de selecionar faz todo sentido. E eu seleciono também, é claro, né? Seleciono. Ou dou menos ênfase para uma coisa. Ó, isso aqui... O problema é que tem gente que vai prestar vários vestibulares, né? Assim, ó, isso daqui é pá, não vamos ficar muito tempo aqui não, porque a gente pode focar mais em circunferência, claro. Né? Não sei, gente, tem mais alguém aí que tem alguma formulinha aí boa para compartilhar com a gente? Se alguém tiver, eu quero ouvir. Maurício, desculpa, sou eu de novo. Manda ver. Não, de fato é o que você falou mesmo, é a questão da ênfase mesmo, né?
Porque, por exemplo, até o ano passado, por conta até da pandemia, levando em consideração a dificuldade dos alunos, tal, a gente usou muito essa estratégia de elencar o que era essencial, em termos de módulos mesmo. Mas esse ano, a própria direção da rede já nos orientou que né, agora que entrou mais ou menos na normalidade, nós vamos seguir o caminho da proposta do livro. Então, a ideia esse ano é organizar essa proposta em cronogramas, contemplando módulo a módulo mesmo. Então, isso que você falou de repente, fazer escolhas dentro do módulo, isso está dentro, então, das nossas estratégias também. Levar em conta o que é essencial ali daquele módulo, né? Tentar contemplar o tempo que a gente tem. Sim, e no terceiro ano, né, que é o livro novo, também está super completo, assim, tem para gente, assim, a gente analisou lá o que já está disponível e tá bem legal. Mas assim, por exemplo, vocês sugerem 8 aulas, né, para terceiro, não é isso? Isso, são 3 para a primeira frente, 3 para a segunda e 2 para a terceira. Só que a terceira frente tem metade dos módulos, né? Então, na prática, são 4 aulas para a terceira frente, só que são em 2 semanas. Isso. Sim. Então, e aí nós organizamos o nosso, porque nós estamos com 6 aulas apenas. Né? Então, aí, assim, é muita coisa, se bem que é um material de revisão, né? De retomada mesmo, desde o início lá, muito completo. E aí, assim, também, se você tiver alguma sugestão como trabalhar um material em 6 aulas, porque assim, aí a gente vai ter que, de fato, acho que daqui para frente fazer escolhas, porque para o primeiro bimestre a gente conseguiu adequar, né? Eu acho que é um bimestre mais longo, tal, a gente fez um cronograma que não vamos precisar elencar módulos, mas eu acho que vai ser inevitável. Assim, no calor da emoção aqui agora, né? Claro que a gente pode parar e pensar com bastante calma nisso, né? Mas aquilo que eu tinha falado no começo, se a escola não atende a carga que a gente pediu, fica muito complicado, você tem razão, muito complicado, né? Aí vai depender muito, Renato, eu não sei se é você que dá as 3 frentes, né? Se você dá as 3 frentes de matemática, você consegue brincar com, essa semana aqui, por mais que matemática 1 são 3 tempos que ele sugeriu, eu consigo dar em 2. Aí vou pegar esse tempinho aqui e vou aumentar lá na Mat 3, que, putz, cara, tá tenso, sabe? Se você dá essas frentes todas, fica mais fácil de brincar com isso, né? O problema é se o Renato dá Mat 1, o Thiago dá Mat 2 e a Monique dá Mat 3. Aí fica Isso complicado, que nós né? evitamos. Lá a gente já começou a organização do horário, porque, na verdade, eu não tenho terceiro ano, né? Eu sou o coordenador da área. Então, eu tenho a equipe e uma das exigências na hora de fazer o horário para os orientadores da rede foi justamente não dividir frentes, para fazer o que você falou. Você tendo as 6 aulas, você vai administrando ali, né? Sim. É mais fácil. É um então, cenário isso já é um ganho bom, né? para nós. Sim, sim. Eu acho que é isso que eu faria, assim, falando no calor da emoção, como eu falei, né? O problema é que no colégio anterior que eu dava, era Mat 1, 2 e 3 também. Eu dava 2 frentes, tudo num dia, e a Jéssica dava uma das matemáticas no outro dia, né? Então, eu conseguia fazer isso em parte da carga horária, né? Então, a Mat 3 era dela, por exemplo, a 1 e 2 eu conseguia fazer essa brincadeira, né? Às vezes eu fazia os 2 primeiros tempos Mat 1, aí eu terminava alguma coisa de Mat 1 e depois matava Mat 3. Ou então eu já começava Mat 2 logo de cara e ia embora, sabe? Mas não tem jeito, né? Cortar, passar uma coisa para outra, né? Se por acaso for uma coisa muito... na minha escola são 3 professores diferentes. Não sei se vocês têm reuniões periódicas, né? Vocês podem sentar e pensar no mês que vem pela frente. Pô, galera, esse mês aqui eu vou entrar em probabilidade. Cara, não, esse mês aqui é porcentagem. E a galera já é fera, terceiro ano. O pessoal já viu muitos aqui e a minha turma é boa. Aí você pode tentar, não sei, conversar com o professor, né? Dividir talvez algum assunto. Você pode fazer exercício então para mim dessa matéria na sua aula? Beleza, depois se quando eu estiver fazendo, não sei, função modular na minha e se estiver fazendo, sei lá, área de triângulo na outra, que é um pouquinho mais tranquilo, eu dou um tempinho para fazer o seu assunto. Não sei, né? É criatividade, né? E equipe, trabalho de equipe. Sim, acompanhamento mesmo, né, de perto. Acho que a Monique quer falar, né, Monique? Eu estava ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Então. Eu sou única
também professora na minha escola de ensino médio, né? E é exatamente o que eu faço, é pular, né? Eu tenho, do primeiro ano, são 7 aulas, mas mesmo assim pulo, imagina 6 ali do colega, né? Uhum. É complicado. Sim. O segundo ano eu ainda não peguei como novo ensino médio, esse ano que eu vou pegar. Aí, ouvindo você falar sobre geometria analítica e tal, e ainda não peguei o livro para ver. Até mandei uma mensagem agora para minha coordenadora, minha diretora, falei só, eu preciso do livro, porque a matéria que tem ali de segundo ano é o que a gente via na faculdade, né? Acredito que os meus colegas aí também só viram isso na faculdade, né? O itinerário da matemática, não sei se vocês já viram algum, né? Fora o Maurício, é claro. Mas olha, ano passado, quando eu peguei do itinerário, eu falei, que isso, gente? Isso não é ensino médio, não, gente, socorro, né? Uma das matérias lá que eu vi, eu falei assim, gente, olha, eu não vou conseguir, não. Aí a diretora, claro que vai, você fez mestrado, isso aí. Eu falei, pois é, mas é por isso mesmo, é lá no mestrado que eu aprendi. Agora, como é que eu vou passar isso para aluno, né? Eu não sei, Maurício, se você está concordando, né, e os meus outros colegas, sobre essa regra da BNCC. Você colocar, a não ser no itinerário, porque no itinerário você direciona aquelas pessoas que já são das exatas, já querem estudar aquilo, então é uma coisa bem direcionada. Isso é muito bom, vale muito a pena estudar isso no ensino médio. Mas você pegar aquele aluno que você sabe que aquele aluno é das humanas. Poxa, eu quero letras, então não vou estudar cálculo, né? Isso é bem complicado, você entrar para conversar com o aluno, para tentar entender. Mas eu gostei muito das suas ideias. Uhum. Muito obrigada. Não, obrigado a você, pô, obrigado a todo mundo. Mas realmente, a parte do itinerário, conforme a gente estava escrevendo, a gente discutia, né? Falava assim, pô, cara, esse negócio aqui, o pessoal vai ter que parar e dar uma lida, né? Não vai poder só ir no talento, não, né? Assim, que a gente fala, né? Ah, hoje eu vou no talento, né? Acabei não preparando a aula, né? Vou só o que eu sei, minha experiência. Pô, mas você chegar assim do nada, né? Depois de anos sem ver, falar de alguma coisa um pouquinho mais pesada, né? Eu escrevi os módulos de log, né? Acho que eu escrevi os 3, né? Mas, por exemplo, geometria e arte, né? Esse daí é um dos módulos do itinerário formativo, se não me engano, do primeiro ano. Pô, eu nunca fui um cara do mundo das artes, cara, nunca fui, né? Eu imagino eu dando esse itinerário, né? O quanto que eu teria que estudar, né? Não posso me acomodar mais, né? Você tinha falado, eu perdi a palavra exata que você usou, Monique, mas era algo do tipo, putz, eu não vou lembrar. Mas, assim, essa é a nova realidade que a gente tem, né? Isso que eu queria dizer no final das contas. Eu queria concluir assim, né? Esse tem que ser assim a partir de agora, não tem jeito, né? O itinerário está aí, vai ficar, e a gente vai ter que sair, né, daquele padrão que a gente casinha, tinha, né? Da Exatamente. casinha. Sair Assim, da casinha. Mas é igual eu falei com você. A minha ideia é assim, o itinerário é maravilhoso para quem quer seguir a carreira das exatas. Claro. Agora, para quem já vem com aquela dificuldade, e você sabe que a gente tem aluno que vem com dificuldade se arrastando, entendeu? Tira 5, porque aí passa, tira 7, né? Que é o limite. O itinerário é maravilhoso, eu adorei dar aula do itinerário, a gente teve que estudar, né? Estudar e voltar, né? A ver tudo aquilo de novo, é maravilhoso. O único ponto... Desculpa. Não, é só isso mesmo, é porque a BNCC, igual você falou, como foi direcionado da BNCC, tem ali para fazer, não acho que eles estejam fazendo assim. Para quê? Por quê? Se já tem o itinerário, né? É que o itinerário não é todo mundo que teoricamente faz, né? A não ser que no seu colégio só tenha o itinerário de matemática e física, por exemplo, né? O itinerário de matemática, os alunos optam, né? Se na escola eles oferecem todos os itinerários de todas as áreas,
o aluno não precisa ir para a área de matemática. Então, é possível que no terceiro ano vai se formar gente que só viu itinerário de matemática ou não viu nada de itinerário de matemática, só viu FGB, né, Formação Geral Básica. Então, pelo menos nisso, né, teoricamente, mais uma vez, né, é claro que o fato da pessoa gostar de matemática não implica em ela, arrasar, né, acertar todos os exercícios, entender tudo na primeira vez, mas pelo menos na teoria a gente tem esse fato de que quem está lá gosta um pouquinho mais do que a média, né? Não necessariamente ama, mas tem um pouquinho mais de apreço do que a média. Então, assim, pode ser que a média seja muito baixa e isso daqui ainda não seja muito bom, mas é um pouco melhor, né? Na escola... Mas cada turma é uma turma, né? É muito difícil. Na escola que eu trabalho tem um probleminha também. Os pais querem, né, a apostila completa, gente. Olha, isso é pesado, hein? Não sei se acontece isso com vocês, mas com a gente, a apostila tem que estar pronta, sabe? Então, aí dá para pular mesmo, porque você não dá nem para... Né? Não, vamos fazer o exercício 1, 2 e 3 e depois vocês fazem. Não, tem que ser ali a risca, interior do risco, povo fechadão. O uso do telefone, infelizmente, não é para isso, então a gente acaba não utilizando, é uma pena. Pois é, eles não têm maturidade, né? Nem sempre, Não, né? Alguns não. de vez em quando tem, né? A gente até fica impressionado, mas é difícil. Eu sou solidário nisso aí, né? É que na minha escola agora, como todo mundo tem o computador, eles... Se bem que no computador eles abrem o WhatsApp, né? Então, ele só não tá com um físico celular, mas é um pouco mais fácil de controlar esse lance de celular, mas é complicado, sim. Eu sei. Acho que o Gerson queria falar alguma coisa. Tá aqui, o Gerson, né? Dá tempo? Bom dia. Dá, né? Manda aí. Fala, Gerson, tudo bom? Bom dia. Desde já parabenizar aí a Maurício, né, com relação ao material. Tudo bem. Nossa escola vem, esse ano, está essa nova empreitada, esse novo sistema, né, do PH, e a gente andou olhando o material, muito bom. E nós já enfrentávamos o ano passado esses problemas aí, né, que Renato falou aí sobre o tempo, sobre a quantidade de aulas, né, como a professora também falou, essa questão dos pais cobrarem todo o conteúdo. É inevitável não ter que saltar, não ter que pular, não tem como. E a gente vem de um período aí pós-pandêmico que é uma pedrinha no nosso sapato, né? E que por muitos anos isso vai, com certeza, futuramente, isso vai nos agravar, vai nos afetar, né? Então, desde já, dizer que os problemas, pelo que vejo, são todos iguais. É o tempo, é a quantidade de aulas, né? É o Enem final de ano, né? É a terceira série que a gente tenta seguir, é o uso do celular de forma indevida, muitas vezes, é a imaturidade desses adolescentes, 15, 16 anos. Então, é igual, né? Mas esse ano aí a gente está nessa nova empreitada, nossa escola está com esse novo sistema e parabenizar aí pelo material, muito bom, né? Muito bom material. Pelo visto, a gente vai ter que, como se diz, suar a camisa, viu? A gente vai ter que suar a camisa, porque a gente vai ter que trabalhar bastante. Mas isso é muito bom, né? É um desafio novo. Concordo com a professora aí, a questão do itinerário, quando você direciona, já é um ponto a nosso favor. Mas quando o aluno não é muito da parte de exatas, ele tende a... Ô, professor, para que isso? Esse logaritmo, que é isso, né? Então, parabenizar aí desde já. Quem sabe no final aí de hoje a gente possa formar um grupozinho aí para a gente possa trocar ideias, né? Trocar contatos aí, novas informações e a gente cada vez aprender, né? Porque a gente vem só para aprender. Como a gente aprende, né? A gente aprende mais. É isso aí. Que bom, né? Maravilha. Valeu, Gerson. Obrigado aí pelos comentários. Muito, muito bons. Ô, Carol, tinha alguma... Quando eu estava falando, tinha alguma coisa no chat? Não sei. Não, na verdade, eu acho que a professora Monique, quando você apresentava o GeoGebra, ela trouxe talvez a sugestão do que poderia ser um outro aplicativo.
E aí a professora Monique, eu fiquei até com um pouco de Não, receio. não fui eu não, Carol, não fui eu não. Mas alguém teve trouxe, sim, talvez, a sugestão de uma... Foi sim. Eu não vi, porque como eu fechei a tela 2 vezes, eu perdi o chat 2 vezes, então... Então, aí eu fico com um pouco de receio de apenas, na verdade, foi o professor Cristiano. Então, aqui, ó, pontuando, o professor Cristiano trouxe que talvez exista, além do Desmos e do GeoGebra, o que poderia ser o Graphic. Gráfico? Deixa eu pensar. Só Graphic, assim? Ó, eu vou... Ele ainda está aqui, esse professor? Isso, ó, o professor Cristiano, ele trouxe. Se o Ó, a Cristiano gente estiver colocou aqui no e quiser chat falar... de como poderia ser poderia ser a escrita. Ele também está compartilhando aqui no chat, ele está digitando nesse momento. Ah, tá. Apenas durante a sua fala, professor, essa foi a única colocação. Tá. Tem várias outras coisas, né, que a gente pode usar, né? Ó, ele até pontuou que ele já viu em trabalhos de TCC. Eu tava falando que eu não tenho mais acesso ao chat, engraçado aqui. Eu não consigo ver, tá travado para mim o chat. Mas só graphic, assim. Tem como é que é o nome? Um que resolve equação, esqueci o nome. Wolfram Alpha também. É muito bom também, é sensacional. No caso do itinerário, né, gente, só um comentário, né? A questão da calculadora, acho que a gente tem que normalizar, né? Tem coisas lá que não dá para fazer na mão. Né? Então, mete a calculadora, né? Até na própria FGB, assim, né? Não é nem itinerário, lá naquele módulo de regressão linear. Tem exercício que a gente fez para fazer com calculadora. Tá? Esse negócio de fazer só na mão não tem sentido, né? Século XXI, pô, o cara... não pode usar. O cara tem que saber usar a calculadora. Porque tem gente que não sabe usar a calculadora. O cara tem lá um trambolho na mão, né? Que botão aperto aqui, pô, eu quero fazer... O cara não sabe usar a memória do celular, da calculadora. Né? Às vezes até eu esqueço. Como é que faz mesmo memória? Né? Eu tenho que fazer um teste aqui antes. Né? Porque a gente não usa tanto, né? Agora, ainda mais com o Desmos, né? Que eu escrevo a fração lá que eu quero, do jeito que eu quero. Mas os alunos têm que ser expostos a isso, né? Como usar a calculadora, né? Como usar como é que é o termo bonito? O letramento digital? Como é que é? Falei besteira? É letramento digital. Isso aí. Muito bom. Acho que deu tempo certinho. Era 11h10 que acabava? Deu o nosso tempo certinho. Não sei se o professor André Luiz, o mesmo professor Cristiano, o professor Gabriel, professor João Paulo, professor Maurício, que está aqui conduzindo a reunião, a professora Monique, o professor Renato ou o professor Tiago queiram fazer alguma consideração final, vocês fiquem à vontade, podem abrir os microfones, podem também fazer pontuações aqui no chat, senão a gente já está caminhando para o nosso momento final. Foi excelente, professor Renato. Eu preciso endossar a sua fala. Foi excelente. Foi ótimo mesmo. Eu achei o bate-papo excelente também. E é bacana conhecer a realidade de outros professores, né? Para a gente poder compartilhar um pouco dessas experiências diferentes com o mesmo material, né? Só enriquece. Obrigado aí pela oportunidade. Também queria agradecer ao professor Maurício pela fala dele. Foi maravilhosa. E falar que é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse material. Eu entrei esse ano nessa escola que eu estou e vai ser a primeira vez que vou pegar o material. Já comecei a dar uma olhada já e é um máximo. Eu vou ficar com a parte de estatística e probabilidade, essas 2 aulinhas aí serão minhas. E graças a Deus aí, diferente dos meus colegas, a escola lá pegou 8 aulas para matemática. Tem 2 frentes aí com 3 e a minha com 2 frentes, com 2 aulas. Tá, mas só foi o máximo. Obrigadão, viu? Maravilha, cara. Boa sorte, hein, Thiago. Também, viu, Maurício? Professor Tiago, só a título de curiosidade, você é de qual escola parceira? Invictus, aqui da região aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto. Isso, Invictus. Sim. Seja bem-vindo ao nosso grupo de professores parceiros. Obrigadão. Alguém tinha começado a falar antes, mas aí o delayzinho que teve sobrepôs a voz. Alguém ia falar alguma coisa, né? Só ia complementar o agradecimento. Agradecer aí, Maurício, Caroline também pelo evento aqui, que foi bem esclarecedor e deixou a gente mais confortável, né? Porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos.
Legal, obrigado aí, gente. Eu também agradeço a presença de vocês, a disposição de vir aqui no sábado de manhã. Espero que tenha valido mesmo a pena, né? É muito difícil falar, assim, não que seja difícil falar com os professores, mas assim, a gente se cobra, fala assim, pô, vou falar com outros professores, né? Pô, tenho certeza que tem gente lá que tinha muito mais coisa para falar do que eu. Então, fala, pô, eu tenho que falar alguma coisa que tem utilidade para eles, né? Então, eu espero que essas ferramentas que eu tenha passado tenha de alguma valia, né? Seja de alguma maneira valioso para vocês, seja para descartar, não, isso aqui não funciona para mim, cara, esquece. Ou então, não, pô, eu vou tentar, sabe? Mas dá uma tentada, cara. Acho que tem. Se vocês não tentaram ainda, tenta, sabe? Se der errado, não usa mais. Se der certo, usa e melhora. E se melhorar, fala para mim que eu quero usar, sabe? Me procura lá no LinkedIn, bota o meu nome lá, né? Você tem o nome do material. Você vai me achar, me adiciona, a gente conversa, né? Qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato lá com o pessoal da assessoria do PH também, né? De vez em quando a gente se encontra com escolas parceiras para tirar dúvida, né? Não garanto que você eu, né? Pô, nossa equipe é grande, né? Eu queria muito que o Suzuki tivesse aqui, que é um professor que escreveu junto os itinerários do primeiro ano comigo. Ele mora não sei se ele mora em Londrina ou Maringá, ou se é nos dois. Ele tem escola nas duas cidades, eu não sei onde ele mora mesmo, sabe? Mas ele é um cara muito bom, né? Ele escreveu vários módulos de itinerário, né? Ele tem muita vivência também prática do itinerário, porque ele aplica na escola dele aquele itinerário, né? Ele já passou os perrengues que tinha que passar, né? Viu que, pô, tive que adaptar isso, aquilo, é muito legal, sabe? A gente chama o Suzuki para falar junto, chama o Sérgio, né? Chama a Jéssica, chama a Cláudia, chama o Diego, muita gente, a gente fez com bastante carinho para vocês, né? É trabalhoso, mas é muito recompensador, né? Espero que vocês gostem. E mandem sugestões, tá? Mandem sugestões, né? A gente tem muita realidade, assim, é natural, né, que você tenha mais contato com a sua realidade, né? Eu sou daqui do Sudeste, né? Então eu conhecia muito São Paulo e Rio, né? Porque eu morei no Rio 12 anos, trabalhava no Colégio PH, de fato. Mas, pô, nunca tive a oportunidade de dar aula numa escola no Sul, ou no Nordeste, ou no Centro-Oeste, né? É legal a gente ver as outras realidades para a gente ir adaptando, né? A gente está constantemente reescrevendo material, né? Às vezes tem alguma coisa que a gente não se ligou, né? Infelizmente, né? A gente é imperfeito. Quem sabe nas próximas edições a gente adiciona, nem que seja um box, uma sessão especial. Mas falem, se vocês não falarem, a gente nunca vai saber, né? De alguma maneira, faça isso ser percebido, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que tenha valido a pena, né? Então é isso. Vou fazer as honras de encerrar essa nossa manhã. Eu prometi que seria bastante produtiva. Eu tenho certeza que essas trocas, elas farão com que a gente pense em novos replanejamentos para o uso da obra. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sai inspirado para a construção das nossas próximas aulas. Agradecer gentilmente a presença de um dos professores autores, o professor Maurício. Excelente reunião. Eu acho que esse diálogo compartilhado realmente foi muito interessante. E eu agradeço em nome do Sistema de Ensino PH, eu faço parte da assessoria pedagógica, então eu trabalho diretamente com os assessores que atuam cada um na sua escola, então a Cláudia, no caso da escola do professor Gerson, a Tuane, no caso do professor Renato, e assim por diante. Então, estamos aqui, um grupo grande, seleto também de professores especialistas, super acessíveis, e o que vocês precisarem, podem contar conosco, viu? Então, desejar aí que vocês tenham um excelente final de semana e que o ano letivo de 2023 seja de grandes conquistas para todos. Um grande abraço. Bom ano aí, galera. Obrigado, viu? Bom Pra ano. cima, hein? Vamos pra cima, hein? Que o ano seja bom para todo mundo. Obrigado. Vocês Boa sorte. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.
Saiu. Acho que agora tá só a gente, né? Você tá no mudo. Pronto. Estamos só a gente. Foi. E aí, Carol, você achou que foi bom mesmo? Gente, foi ótimo. Foi bom. ótimo. Foi ótimo. Nossa, que bom que deu certo. Nossa, eu tava tenso, maluco. Nossa. Não, eu imagino como você... Não, mas agora não. Desculpa, eu não tava tenso no começo. Eu tava tenso ontem. Nossa, meu Deus do céu. Tava muito tenso. Foi muito bom porque você falou a verdade. Você contou das suas experiências, você contou sobre bastidores, né? E que é importante falar. Por mais que a gente muitas vezes tenha medo, falar de adequação de carga horária é difícil. É muito difícil. É o maior problema das escolas. E você falou de maneira sutil, que assim, o material ele é pensado para atender carga horária. A escola que não atende realmente vai ter um problema de acompanhamento pedagógico. Mas isso é uma pontuação para a escola que realmente é só comercial, porque a gente tem 2 perfis de escola. A escola que é comercial e a escola que é pedagógica. A escola que é pedagógica, como é o caso da escola do professor Tiago, ela vai atender 8 tempos de aula, independente de quanto ela vai pagar para o professor. Agora, a escola que realmente não compõe essa nossa sugestão, ela vai ter problema o ano inteiro. E ela vai ter que selecionar o material, óbvio. Mas aí você traz isso de maneira sutil. Então foi muito produtivo, assim, foi muito legal mesmo. Porque assim, acabou que no que eu conversei não foi muito sobre isso, né? Eu falei sobre estratégia de aula e tal, né? Isso. As perguntas foram mais no sentido de carga horária, né? Não Nossa, sei mas foi muito legal as dicas que você traz. Porque, na verdade, você deu dicas sobre o professor construir o planejamento dele. Então, frente às metodologias e recursos didáticos que a gente oferece, pensar em um planejamento mais prático. Então, isso foi muito interessante. Porque naquele e-mail que foi enviado para a gente, né? Eu até cheguei ali a primeira pergunta, né? Que falei lá da questão das estratégias para a gente conseguir Essas perguntas abordar que tudo. falaram para vocês fazerem são umas perguntas meio cretinas, né? Tipo... mas a segunda aqui foi isso, né? Tipo, apresentar algumas aulas com conceitos fundamentais da sua área de atuação. Foi o que eu meio que fiz, né? Eu construí na hora, né? Eu até falei para ele assim, é legal construir na hora porque o aluno vê que é fácil, sabe? Dá para fazer. Não, é muito legal, assim. Eu que não sou da área, pensa que eu sou um termômetro. Porque eu não sou da área e eu saio daqui, assim, não entendendo tudo, mas vendo qual foi o objetivo principal do seu diálogo compartilhado. Foi muito bom. Parabéns. Parabéns legal. mesmo. Obrigado. Que bom que deu certo. Isso aí. Deu certo. Agora você pode aliviar tranquilo. Pode respirar tranquilo. Não, tava tranquilo. Foi ontem mais assim, porque como estava muito pegado lá na escola, na hora que eu sentei para fazer, assim, acho que eu fiquei 1 hora meio que pensando na estrutura o que eu vou fazer, na estrutura. Só que aí 1 hora passou rápido, né, nem senti passar, aí o evento começou, aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um tempo para conseguir escrever isso aqui, porque não estava inspirado, sabe? Aí quando veio a inspiração, foi. É sempre assim. Mas obrigada, professor, pela sua disponibilidade, que a gente possa ter outros momentos aí de troca, mas muito obrigada mesmo pela sutileza com as nossas escolas parceiras, viu? Valeu, que bom. Valeu, obrigado aí por você, pela atenção também, né? Aquelas pessoas que entraram no começo, elas voltaram, então? Elas voltaram, todas elas voltaram. Tá bom, que bom. Que bom que voltou. Ótimo. Beleza, então tá. Bom fim de semana. Obrigada, professor. Bom final de semana, bom descanso. Valeu, você também. Até mais.